Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Gula, voracidade, glutonaria, esganação, avidez, desejo, ganância, sofreguidão. Todas essas palavras podem ser usadas para se referir ao desejo excessivo por algum tipo de prazer, seja ele comida, bebida ou sexo. E é sobre esse tipo de gula que vamos falar hoje aqui no Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Nessa terceira temporada, você já sabe, a gente está falando sobre os 7 pecados capitais. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, separada por alguns quilômetros de distância, mas ainda pertinho do coração, Ana Canosa, psicóloga, terapeuta sexual, escritora e compulsiva por falar de sexo. Certo, Ana? Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Olha, não sei se eu sou compulsiva, não acho que eu seja, mas vai que sou, né? Sei lá. Mas sou gulosa. Eu sou gulosa. Adoro falar de sexualidade, adoro estudar sexualidade. Falo, né? Só o fato de falar muito já indica a minha oralidade. Mas deixa eu te falar, eu estou muito feliz com essa nossa terceira temporada do podcast, porque as pessoas têm me procurado muito via o Instagram e colocado coisas e contado casos. Eu tive uma colega, amiga mesmo de escola, que no episódio da avareza, me mandou um áudio dizendo que a gente esqueceu de falar da avareza afetiva, porque ela diz o seguinte, que depois da transa, ela acha o ó quando a pessoa não é minimamente gentil e carinhosa e que a pessoa é muito avarenta, já pega o carro, Uber e tchau. Então ela falou que também tem este tipo de avarento, que depois do sexo não quer nem saber de um carinhozinho e miguela minimamente qualquer carinho. Lembrei disso. Então quero agradecer e dizer que o nosso podcast está rendendo altos comentários. E a nossa convidada de hoje é a cartunista Bruna Maia, dona da conta do Instagram Estar Morta. Maravilhosa. Tudo bem, Bruna? Prazer em ter você com a gente. Tudo bem. Obrigada pelo convite, gente. Bruna, você é uma pessoa gulosa? Muito. Acho que a minha relação com a vida é bem voraz e eu sou meio gulosa, meio raivosa, assim. Depende da fase do mês. TPM é mais raiva, ovulação é mais gula, mas fica variando entre esses dois. Com a preguiça ali sempre. Muito bom, cheia dos pecados. Cheia dos pecados a nossa amiga. Eu queria ser mais avarenta, porque meu dinheiro tá indo embora. Generosa demais. É desapegada. Comigo mesma, né? Eu gasto muito nas coisas da gula, na autoindulgência. Muito bom. Quando a gente começou o primeiro episódio que a gente gravou, eu ainda falei assim, olha, não vale falar que o pecado que você tem é o da gula, que o da gula é muito fácil de dizer, né? Isso gulosa. Mas depois, quando a gente estava preparando esse episódio, eu percebi que também há gulas aqui, a gente vai tratar da gulas de formas boas de ser gulosa e também outras formas, né, Ana, de compulsivas, que, enfim, como qualquer pecado, pode trazer danos. Pois é. Acho que o Freud já tinha razão quando ele falava que a oralidade, né, que essa primeira fase do bebê em que a gente não só coloca a comida para dentro quando a gente está com fome, mas que a primeira experiência do bebê é essa, né? É incorporar a mãe ou o outro ou quem te traz satisfação. Então, além, né, da satisfação da necessidade física, você vai incorporando a outra pessoa, né? O amparo, o cuidado, o cheiro. Então, a oralidade é a nossa primeira relação com o prazer, né? E eu acho que nesse sentido, quando a gente é ávido, aí a gente vai para uma coisa mais subjetiva, né? O que essa oralidade tem, que não é só na boca, é também na maneira como eu me coloco na vida, né? A coisa que eu desejo, né? O quanto que eu sou ávida, né? E a gula tem tudo a ver com isso. E a gente pode ser ávida num nível em que a gente vai sempre ser muito desejante e alimentar esse ser desejante sexual, mas a gente pode também, de alguma maneira, sair da esfera do prazer e começar a usar a oralidade, a avidez, para tapar buracos de sofrimento, de angústia e de ansiedade. Vamos ouvir a nossa primeira história de hoje? Vamos lá. Manda casos. O
O primeiro caso é da Melissa, designer de 35 anos, São Paulo. Eu tive um namorado só dos 15 aos 29 anos. E terminamos porque eu estava sentindo uma necessidade enorme de conhecer outros caras, viver novas experiências. Eu não queria chegar aos 30 anos tendo transado com uma pessoa só. E posso dizer que nesses quase 6 anos de solteirice, consegui tirar o atraso. Já fiz menagem com um homem mais uma mulher, menagem com 2 mulheres, já dividi um cara bissexual com um amigo gay, também já saí com um casal e frequentei casas de swing por algum tempo com um peguete que adorava esse rolê. Enfim, eu posso dizer que eu me diverti bastante, mas quero mais. Eu pretendo continuar experimentando para sempre. Inclusive, quando eu tiver um novo namorado, quero que o relacionamento seja aberto. No momento, meu desejo é fazer homenagem com 2 caras. Espero que ele se realize em breve. Sexoterapia. A Melissa é gulosa, né? Ô, Gulosa pela vida, né? por ter experiência. Gulosa pela vida, pela experiência, né? Eu acho que tem a primeira associação que eu faria, que é essa questão do prolongamento do prazer, né? Porque eu acho que tem um aspecto da gula que talvez seja o primeiro aspecto, que é: eu já estou satisfeita, mas eu quero mais, porque é gostoso, porque me dá prazer, né? Então acho que esse é o primeiro aspecto. Quando você come uma coisa a mais, sei lá, não precisava ter comido isso, né? Não precisava, mas é tão bom. Então acho que tem um prolongamento do prazer e uma repetição desse prazer, né? Que por isso que você fica gulosa. Não é uma necessidade. Uma coisa é o sexo por necessidade. Eu tô com uma tensão sexual, eu quero transar, sei lá, eu quero descarregar minha tensão sexual. Isso é uma coisa. Outra coisa é desfrutar do prazer sexual de maneira gulosa, que é o jeito dela, né? Eu quero fazer assim, eu quero fazer assim, eu quero fazer assim, eu quero fazer assim. Então eu acho interessante, que é quase como se ela estivesse se redescobrindo, né, desejante depois de um período longo de uma relação de compromisso. Eu me identifiquei bastante com esse relato, porque é essa parte da gula que eu estava imaginando mesmo. Eu jamais ficaria 15 anos com um cara só. Acho que desde jovem eu tinha essa vontade de experimentar muita coisa. Mas quando eu terminei meu primeiro namoro, assim, quando eu tinha uns 23 anos, eu namorei ele por 5 anos, também foi uma fase que eu quis fazer de tudo. E eu, durante muitos anos, fiquei nessa coisa assim, de que eu viajava e tudo que é lugar que eu viajava eu queria ficar com alguém, e muito movida por isso, por experimentar coisas diferentes. Por isso que eu relaciono muito sexo com comida, porque é muito aquela coisa do menu degustação, assim, né? Você vai provando um pouquinho de tudo. Hoje em dia eu estou um pouco mais à la carte, né? Eu não tenho aquela avidez do buffet, aquilo de sair pegando todo mundo e experimentando. Prefiro uma coisa mais... já sei o que eu gosto, então vou sentar e comer com calma. Mas nenhuma das coisas eu acho ruim. Eu acho que eu aproveitei bastante esse período, fiz bastante coisa que eu tinha curiosidade de fazer. Talvez um dia faça algumas outras, mas depois eu dei uma acalmada. Eu acho que é uma relação super legal, e é aquela coisa que eu fico pensando de como uma mulher se assumir assim, às vezes ela é julgada, né? Eu nunca fui tão julgada, porque eu sempre andei num meio, uma bolha mais que aceitava mais isso. Mas até hoje eu vejo que quando uma mulher se assume tão voraz e tão desejante, né? Quando ela é que tem a vontade, ela vai atrás, as pessoas acham estranho, né? Essa mulher que faz um sexo sem conexão emocional. Super. Mas ao mesmo tempo eu acho que a gente está vivendo, a gente sempre traz isso aqui, né, no podcast, a gente está vivendo essa nova sexualidade feminina, né, do empoderamento da mulher em busca do prazer e aceitando e amando o próprio corpo e querendo ir atrás dos seus desejos, né? E acho que a tendência é que a gente tenha mais Melissas, né? Daqui para frente, né? Espero que sim. E tem muito homem que não está preparado para isso, né? Isso é muito louco, porque eu já convivi com homens que eram gulosos. Eles queriam todas e tudo. E quando eles se deparavam, já estive em relações assim, quando eles se deparavam com uma mulher que estava tão disposta a ter tudo como eles ficam muito confusos, porque eles não conseguem entender muito bem. Como assim você não quer uma conexão emocional muito profunda comigo? Você não quer um jantar à la carte, à luz de velas? Não, você é uma salada no meu buffet, aquilo. Nossa, eles não sabem lidar com isso, não. Não. É verdade, não sabe mesmo. Eu tenho tido vários casos assim, consultório em que outro dia um que falou assim:
Aí eu fui lá e sugeri para ela a gente fazer, né, quem sabe, introduzir alguém na relação e transar com uma mulher. Sabe o que ela disse para mim, Ana? Eu falei, o quê? Que estava ótimo, vamos nessa. Ele ficou tão assustado. Aí ele pirou porque ele ele se percebeu nessa fase gulosa, ele está assim, super guloso no sexo, querendo, é uma relação de compromisso bem longa também, querendo assim, procurar novas coisas, e ele percebeu que a companheira dele, ela sabe separar muito melhor quando eles estão fazendo uma atividade sexual diferente ou não tradicional do que ele. Ele fica ansioso, ele fica com medo, ele mistura, aí ele traz para dentro do cotidiano e ela fala, para, não tem cotidiano, cotidiano, é casa, café, supermercado, filho, homeschooling e trabalho, não pira, sabe? E ele pirou, porque ele fica muito mais ansioso, e ela, não, fica tudo tranquilo. Então, eu queria perguntar para vocês e para a Bruna, se não tem uma questão de momento da vida, porque talvez não na minha geração, mas na geração da minha mãe, etc., não existia a possibilidade de ser tão desejante. Na medida em que a gente hoje existe essa possibilidade de ser mais desejante, embora as pessoas ainda se assustem, ainda vejam com maus olhos, mas eu acho que tem uns períodos da vida que a gente dá um foco no sexo e fica querendo ser gulosa no sexo. Eu não acho que isso aconteça em todo o período, não tem isso, Bruna? Tem bastante. Hoje em dia, eu tô mais preguiçosa do que gulosa no sexo, né? Porque aí eu penso assim, ai, gente, eu vou sair. Eu nunca gostei muito de aplicativo, eu tenho um pouco de preguiça disso. Eu gosto de sair, conhecer a pessoa, levar para casa, às vezes nem perguntar o nome, às vezes perguntar, ficar, enfim, tem várias possibilidades, né? Mas eu penso, ai, gente, alguém aqui na minha casa, eu vou querer colocar minha placa de bruxismo, dormir com as minhas gatas na cama. Eu não sei, eu não tenho mais condições de fazer aquilo que eu fazia antes, assim, e é comparável. Eu comparo muito o sexo com a experiência de comer e viajar, que são coisas prazerosas para mim. E aí a mesma coisa que assim, antes eu viajava, dormia em hostel, eu queria ir em 38 cidades, hoje em dia eu prefiro ir num lugar um pouco melhor, ficar num hotel um pouquinho melhor, comer um pouquinho melhor, ficar numa cidade só, não ficar andando de um lado para o outro. E é mais ou menos a mesma coisa. Chega um momento da vida sexual que a pessoa fica mais calma, tem horas que ela fica mais ávida, tem horas que ela quer consumir coisas com mais qualidade e menos frequência. O problema, né? O problema é a oscilação no momento em que você entra nessa fase, né? Como fazer para sair dela, né? Porque se a gente já está num relacionamento estável, e aí você chega nesse momento de vontade de novo, de ter aquela experiência, e aí, o que fazer? E isso não tem a ver com idade, né? Porque é isso que você está falando. Eu tenho uma paciente minha que eu adoro ela. Eu até pedi para ela se eu podia falar sobre isso, né? Logicamente, preservando a identidade. Porque ela chega a mim com essa questão. Ela também casada há bastante tempo, 2 filhos, e aí, de repente, abriu a janela para o céu sexual, né? Então, ela é casada e aí ela se viu com desejo despertado por outra pessoa. E ela nunca foi assim. Bom, começou nesse caso. Aí, quando começou esse caso a ficar um pouco meio inseguro, ela ligou para um amigo, que é um cara que ela já tinha tido um casinho. Então, ela brincava assim no consultório, ela falava assim, o lado A é o marido, o lado B esse amante, lá do seu amigo que ela está transando. Aí entrou a pandemia, ela não gosta de fazer terapia online, ficou 2 meses, 3 meses sem vir, agora ela chegou de novo, e eu falei, e aí, como é que tá? Ela falou assim, se prepara, porque agora tem o lado D. Simplesmente... Mas na pandemia... Ela conseguiu arrumar uma confusão a mais dentro da pandemia, você acredita? Gente, olha só. Isso é um problema, e a gente tem que pensar em outras possibilidades, né? Enfim, de relacionamento, mas não deixa de ser um problema quando você está num relacionamento, né? Que necessariamente dentro do casamento fica num platô, né? Que em algum momento você vai ter vontade de sair dele. Tem que achar soluções dentro do casamento, exatamente, né? Ou exatamente. fora, o grande dilema dela é justamente como é que ela ajusta
este ser desejante que está descobrindo coisas novas e tal, numa vida relacional. Então, assim, está bem difícil. Então, tem todo um lado, e aí, assim, a gente questiona várias questões, a relação da carência, a relação do desejo, da euforia, da necessidade, quase o sexo virando um esporte. Mas é que aí me parece uma gula um pouco diferente, porque eu me identifiquei muito com esse relato da gula, da pessoa que quer conhecer várias pessoas, tipo, se relacionar mais nessa chave do prazer sensorial, né? Me parece que ela tem uma coisa que talvez seja de uma gula mais afetiva, né? Que aí eu não me identifico tanto. Total. Que é uma coisa de que você quer, de certa forma, receber um afeto, uma atenção de várias pessoas. E para mim, curiosamente, isso é um pesadelo. Eu não consigo me relacionar afetivamente com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, porque até com uma eu já acho muito demandante. Então, se para mim eu sempre tive essa coisa assim, nossa, quero transar, quero ter muitas experiências sexuais para ter prazer, eu sempre pensei assim, não, meu Deus, que preguiça de ter vários relacionamentos afetivos ao mesmo tempo. Eu acho que você tem razão, são gulas diferentes, né? Tem uma gula que é a gula sexual, do sexo por esporte, do divertimento, dessa busca do prazer, e tem uma gula que é afetiva, né? E é exatamente isso. Não, olha que comparação engraçada, assim, eu já consegui fazer muitas vezes sexo com uma pessoa que eu não sabia o nome. Peguei, catei na balada, levei para casa, nunca mais vou ver. Já fiz isso várias vezes, não tem problema nenhum com a ideia de fazer isso, já cansei um pouco, mas eu não tenho problema com essa ideia. Mas eu tenho muito problema com a ideia de vários relacionamentos virtuais, por exemplo. Tem gente que tá assim, cheio de crush na quarentena, e eu, cara, mas o que é um crush na quarentena? É uma pessoa que eu tô conversando aqui, que eu nem sei se eu vou transar com ela. E eu fico assim, gente, mas que absurdo, você tá conversando com várias pessoas e você não sabe se você vai ter um resultado físico, porque para mim é uma gula muito de satisfação dos sentidos. Eu sinto Sim. que no aspecto emocional é até indigesto falar com tanta gente. Olha, gula afetiva é o tema da nossa segunda história do dia. E a gente vai contar essa história daqui a pouquinho, depois desse intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. A segunda história é da Natália, 22 anos, fotógrafa de São Paulo. Manda casos. O Diego e eu já estávamos juntos há 6 anos quando resolvemos dar uma apimentada na relação e entramos em um app de paquera em busca de uma mulher para fazer uma homenagem. Foi quando conhecemos a Sara. A gente saiu algumas vezes e eu comecei a sentir ciúme da Sara com outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia nem cogitar ficar sem o Diego. Foi quando eu percebi que era possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Demoramos um pouco para entender o que estava acontecendo, mas logo percebemos que queríamos ficar juntos, os 3. E estamos há 6 meses em uma relação de poliamor. Hoje em dia, não consigo imaginar minha vida sem um dos 2. Sexoterapia. Que é justamente isso, né? A gula de afeto, de amor. Uma pessoa que consegue dar essa atenção toda de um casamento para 2 pessoas. Para mim isso parece o fim, eu tenho um quadrinho que é sobre isso. Não, mas parece, para mim é meio desesperador, porque eu preciso de muito tempo sozinha, né? Preciso um tempo aqui pintando, sem falar com ninguém, sem ouvir ninguém, e eu tenho um quadrinho que é justamente assim, que é poliamor, expectativas e realidade, né? A expectativa era um monte de gente transando, assim, a menina transando cada dia com um, e aí a realidade é ela discutindo relação cada dia com um diferente. Aí ela chega num deles, ele diz, tem jogo de futebol hoje. Aí o outro, ela diz, eu já vi esse filme aqui no Netflix com outro, e aí começa uma DR.
Então, eu tenho essa visão muito ruim do poliamor para mim, mas eu tenho amigas que... Tudo eu tenho amiga que faz, né? Tenho amigas que fazem e só confirmam minha hipótese, mas elas são felizes com isso ou não. Então, eu acho que você está falando de uma coisa super... Quando eu comecei a falar sobre pensar sobre poliamor lá anos atrás, eu tinha uma inquietação assim, quer dizer, eu acho que é possível a gente gostar de mais de uma pessoa, eu acho super. Agora, eu fico pensando, bom, nós já descobrimos que não existe amor romântico no sentido da completude, que isso é uma bobagem, ninguém completa ninguém, nem tem que completar, ok? Ok, nós somos seres completos, faltantes em várias questões, né? E as pessoas vão preenchendo coisas na vida da gente, mas não é a completude, a metade da laranja, enfim. Aí eu fiquei pensando, como a gente descobriu que é bastante frustrante conviver com alguém que a gente tinha expectativa de completude no amor romântico, você tem que lidar com a frustração. Porra, essa pessoa não é tudo que eu imaginava, né? Essa pessoa me provoca angústia, me provoca ansiedade, eu fico puta, me provoca raiva, não dá conta de tudo, então eu arrumo outra. De continuar buscando a completude, que o outro te complete. Exatamente, né? E eu acho que... E veja, eu não estou fazendo um julgamento sobre isso, porque de repente é isso que é legal, sei lá, é como a Bruna está dizendo, para mim não é legal, mas para outra amiga é legal, e de repente é isso mesmo, não encontra uma coisa aqui, encontra no outro lá e vamos ser felizes assim, né? Vamos vivendo com várias pessoas. Eu acho que isso pode ser um jeito guloso de se colocar na vida afetivamente também. É que relacionamento tem muito a ver com dar e receber, né? E aí eu sinto que no poliamor você vai receber de várias pessoas, mas você tem que dar para várias pessoas. E aí, na verdade, as duas coisas me parecem um pouco demandantes demais, porque dar para várias pessoas ao mesmo tempo exige tempo e energia. E receber de várias pessoas ao mesmo tempo pode ser muito sufocante. Também, tempo e energia, né? O que eu fico pensando, assim, a gente só tá aqui lascando o pau no poliamor, né, gente? Mas ela tá toda feliz. Você viu que ela disse que tá super feliz. Então, apesar de que são só 6 meses, mas mesmo assim, tem gente que se encontra ali. Mas esse negócio de falar assim, dá pra amar 2 pessoas. Então dá para você amar quantos? Dá para amar, se você ama 2, você ama 3, ama 4. Como que, não é? Olha só, aí eu vou dizer, e a gente não está lascando pau, né? A gente só está fazendo uma reflexão de maneiras de se colocar no mundo, claro. Porque eu acho que tem muita gente que se encontra nessa. Pelo jeito, a gente é do grupo que não se encontra muito. Eu sou que nem a Bruna, falo, pelo amor de Deus, um marido, um cachorro e um filho, já para mim é muita coisa. E fora os pacientes, fora os alunos, acabou, não dá. Mas assim, um outro ouvinte nosso me mandou um direct, ele falando o seguinte, que para ele o sexo tinha muita relação com o esporte, que ele viu o sexo como um esporte, e ele adora o esporte, esportes de modo geral e outras atividades, e que ele acha que é assim que funciona, né? Então que ele vai aprimorar isso, então ele vai transar com uma pessoa, vai transar com outra, vai transar com outra. E aí ele fica pensando o seguinte, que a paixão, ela acontece por uma questão meio hormonal, meio química tal, mas que ela também passa. Então que ter um relacionamento de compromisso é a mesma coisa que você tem intimidade com um amigo. Então, para que eu vou distinguir esse tipo de amor? Porque se eu tenho uma boa amiga com quem eu converso, com isso, com aquilo, para que eu vou me casar com ela? E porque quando a gente... eu estou querendo dizer assim, é o que a Bruna está falando, por exemplo, assim, eu estou querendo dizer assim, se passar do momento do apaixonamento, né, o que fica num relacionamento? A intimidade e a amizade. E a amizade eu posso ter com um amigo. Então, para que eu vou desenvolver um relacionamento poliafetivo com 3, 4, 5, se eu posso ter 3, 4, 5 amigos? Eu concordo com ele nesse aspecto. Eu acho que eu concordei com ele. Gente, mas dentro dessa lógica a gente também não teria casamento. Nem com um, nem com então, 2, nem com 3, mas por que a gente tem casamento? Um. Mas o casamento tem outra função, eu acho. O casamento tem uma função de projeto familiar e de compartilhamento, né? De vivência, não é? Não sei, nós estamos aqui... Não, sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Poderia ter com 2 também esse projeto, não sei, imagino eu, não? Ou as pessoas que vivem poliamor não costumam desenvolver famílias? Não, desenvolvem, claro que desenvolvem. Desenvolvem, né? O que eu acho é que, assim, talvez o que una essas pessoas sejam pessoas muito diferentes da gente e que tenham essa
gula por amar, por dar atenção, por receber atenção, e queiram ficar com mais de uma pessoa, talvez buscando essa completude que você falou, Ana, talvez em busca disso, mas que assim como tem gente que gosta de ter um monte de amigos e tem gente que é de poucos amigos e bons, né, ali, essas pessoas, como a nossa amiga Natália aqui, podem ser mais ávidas por esse tipo de afeto, né? Talvez pessoas mais generosas, assim, né, com os outros, e também mais carentes, talvez, né? Que gostam da relação de compromisso, né? Porque a questão do poliamor é a relação de compromisso. Porque não outra é o relacionamento possibilidade seria um aberto, relacionamento o aberto. Justamente. Isso. Ana, eu lembrei muito da história da sua paciente que você trouxe no primeiro caso, que era essa mulher que depois de anos de casada se percebeu também gulosa por afeto, né? Mas que encontrou um outro caminho, em vez de ser o caminho do poliamor, que talvez seja o mais complexo, o caminho da traição. Sim, né? sim. Pessoas que traem muito são pessoas gulosas? Existem pessoas compulsivas por trair? Ou existe? Ou se existe, eu acho que sim. Não é o caso dela, né? Especificamente porque eu a conheço, não é o caso dela. O caso dela tem essa coisa de abrir as portas da... Nossa, existe isso. Então tem uma coisa ali também de carência e tal, de muita descoberta desse prazer, que estava muito embutido. Agora, existem pessoas que são compulsivas, porque aí são outras garantias, né? Então tem a garantia da transgressão, tem do perigo, né? Às vezes tem de enganar o parceiro ou a parceira também, né? Tem uma coisa meio perversa, né? Mas são outros caminhos, né? Mas tem pessoas que viram compulsivas por trair. E tem a da carência também, né? Que tem algumas pessoas que a partir do momento que ela sente que o parceiro não está dando tudo que ela acha que precisa, que ela sente que o parceiro se afastou um pouquinho, ela já procura uma traição para cobrir aquele buraco. E isso tem muito a ver com gula para mim também, que é uma gula não só sexual, mas de afeto, que a pessoa vai buscar no sexo uma carência afetiva. Também, exatamente. Isso acontece muito, a gente já falou, eu acho que disso em algum podcast, por exemplo, a mulher quando está grávida e o cara não aguenta não ser a única pessoa na vida dela, e aí ele já vai arrumar alguém para olhar para ele de maneira exclusiva, porque ele não aguenta a entrada do terceiro, que vai ser o filho, né? Então já sai. Agora, você falando, Bruna, eu também me lembrei dessa gula das mulheres que amam demais, sabe? Aquelas mulheres que são compulsivas pelo amor, né? Em que elas têm essa questão primeiro que tem uma coisa assim, o casamento ou a relação afetiva é um emblema das mulheres ainda, né? Não de todas as mulheres. Então aquela mulher, ela fala assim, bom, eu tenho 40 anos de idade, eu preciso casar, né? Então o casamento quase que coloca essa mulher num lugar especial social. Então ela fica tão desesperada, tão ansiosa, né, por esta relação, que ela coloca todas as expectativas e fica com um olhar, uma lente de aumento em cima do parceiro. Porque esse parceiro é o cara que vai dar a ela esse lugar garantido de segurança deste projeto comum. E aí ela começa a desenvolver toda essa questão do controle, né, de não suportar a ideia de não ser exclusiva, e aí entra naquela consideração da compulsão pelo amor. Essas mulheres que amam demais, elas vão por um caminho mais triste, mais dolorido, né? Bem diferente dessas narrativas que a gente teve aqui, de querer experimentar e querer viver experiências diferentes ou amar muito e se abrir para o mundo, né? Elas se fecham, na verdade, dentro dessa vontade de amar. Vira uma relação disfuncional mesmo, né? Em que você... ou elas entram pela questão do controle, então eu controlo o outro o tempo todo para poder... E aí, às vezes, elas se unem a homens disfuncionais ou que, aliás, isso né, que precisam dela. Aliás, gente, alô, atenção, ouvintes, isso é muito comum acontecer. Você se une a alguém que você fica com pena, coitadinho, precisa de mim para eu ajudar a vida, organizar. Né? Emocionalmente precisa de mim, tão bonitinho, precisa me ajudar.
Por que eu faço isso, né? Muitas vezes porque eu controlando, porque eu ajudando o outro, eu sendo muito importante na vida dessa pessoa, eu controlo o outro. E eu tenho a fantasia de que essa pessoa vai precisar de mim porque eu sou extremamente necessária, né? Então, isso provoca uma relação disfuncional, porque a hora que o outro mostra que você não é a única, né, na vida dele, eu não aguento. Então, essa é uma gula que tem a ver com esse espelhamento do eu e tu, muito importante, que vai evocando o que você é importante na vida do outro, extremamente controlador. A gente que não aguenta dividir. Queria saber quando essas gulas que nós falamos até aqui de amor, né, de trair ou querer se relacionar muito com muitas pessoas, ou esse amor obsessivo, quando que isso começa a virar um problema, Ana? Como é que a gente percebe que não é só um prazer pela vida, e sim um problema a ser tratado? A gente sempre vai hoje em dia, a tendência da área da sexologia, ou da área da saúde mental, né, é você avaliar prejuízos, né? Qual é o prejuízo que essa pessoa está tendo na vida? Então, limitação de ambiente de trabalho, limitação social, limitação de lazer, angústia constante. Então, isso está me trazendo um prejuízo na minha vida? Eu estou entrando em sofrimento, eu me sinto dependente, aprisionada, eu vivo mais angustiada, mais ansiosa do que, na verdade, feliz. E isso eu acho que é o grande norteador dos transtornos, que é quando a gente diz que uma pessoa, de fato, ela está tendo um relacionamento disfuncional, ela está desenvolvendo um transtorno de um jeito ou de outro. Falando de transtornos e problemas que a gula por sexo, por relacionamentos pode trazer para a gente, vamos passar aqui para o caso da Aide, de 41 anos, assistente administrativa de São Paulo. Manda casos. Há um ano, fiquei imobilizada durante 3 meses por causa de uma fratura. Eu estava solteira, não podia sair de casa, morava sozinha, então comecei a entrar em apps de relacionamento para conhecer pessoas. Conheci homens e mulheres. A princípio, eu só conversava, mas aos poucos fui evoluindo para assuntos mais picantes até chegar ao sexo virtual. Eu transava pela internet com diversas pessoas e tudo aquilo foi ficando cada vez mais impulsivo. Eu desejava sexo virtual diariamente, loucamente. E além disso, eu vivia vasculhando sites pornográficos para me masturbar. E não consegui parar com esse vício mesmo depois de liberada para sair de casa. Eu continuei transando pela internet mesmo depois de começar a namorar. Diminuí o ritmo, mas não consegui parar. E agora, durante a quarentena, a coisa desandou de novo. Além de fazer sexo virtual com meu namorado, voltei a passar madrugadas transando com estranhos pela internet. O mais difícil é que, apesar de sentir prazer, eu também me sinto envergonhada dessa atitude. Sexoterapia. Eu acho que tem alguns componentes super importantes aí nesse relato dela, né? Normalmente, essa questão do transtorno, a compulsão sexual, né? Ele ainda é um pouco controverso quando você fala, por exemplo, da hipersexualidade. Quem que é hipersexual? Qual é o padrão de normalidade de transar, né? Tudo isso tem a ver com o contexto social, né? Por exemplo, se você pega o termo ninfomaníaca, né, que até é nome de filme maravilhoso, enfim, ele é um termo que que está caindo em desuso. Por quê? Porque mulheres em 1800 que tinham um desejo sexual eram consideradas ninfomaníacas, porque o padrão natural daquela época era que a mulher não gostasse de sexo ou não quisesse nada. Então, né, qualquer mulher, qualquer desejo, qualquer reclamação sexual era considerada ninfomaníaca. Então, hoje esse termo ele cai em desuso e a sexologia se pergunta: o que é padrão de normalidade de hipersexualidade? Quantas vezes por dia, né, que você vai considerar que isso pode virar um transtorno? Então, esse conceito, inclusive, é um conceito sempre em discussão. Eu entrei numa briga esses dias, uma briguinha, porque chamaram a Fleabag, que inclusive é uma boa série para indicar hoje, de ninfomaníaca. E a Fleabag é o quê? Para quem viu a série, é uma mulher voraz. Ela tem uma sexualidade voraz, mas não é nem um pouco atípica.
Eu vi, me identifiquei, várias amigas minhas se identificaram também. Ela é só uma mulher vivendo a sexualidade de uma maneira que as mulheres já faz um tempo que vivem, só que é tão pouco mostrado uma mulher se relacionando com o sexo daquela maneira que ela se sente, algumas se sentem um ET e quem vê pensa que ela é ninfomaníaca, e na verdade ela só está fazendo coisas que homens sempre fizeram. Mas eu acho que no caso dessa moça, tem aquela questão que você falou do prejuízo, né? Isso, que exatamente. Que não está fazendo bem para ela. Eu acho que tem super fases que a gente fica assim mesmo, mas eu acho que já está numa questão de o que será que ela está tentando preencher com esse vício dela? O que ela não está querendo enxergar? Esse tempo que ela passa assim, que eu já tive uma relação um pouco assim com a masturbação, numa época que eu tomava sertralina, que é um antidepressivo que faz com que você demore muito para gozar. Então, eu quase tive que enfaixar meu braço. Quase tive que enfaixar meu braço. Que imagina, né? Então, era uma coisa que eu estava muito angustiada e eu não tinha vibrador naquela época. Eu estava muito angustiada com várias coisas da minha vida que não estavam legal. E o meu único conforto, a minha única válvula de escape, de distensionar, era a masturbação, era sentir aquele prazer ali de gozar. Eu não me sentia envergonhada, porque eu não tenho tanto uma relação de culpa com o sexo, mas eu sentia assim, era meio triste, sabe? Era uma masturbação triste. E eu acho que essa moça, ela tá numa chave meio triste, ela não tá fazendo isso. Embora ela sinta o prazer, não é um prazer alegre, é um prazer meio... angustiado. É que eu acho que aí começa ela tem que conversar com a terapeuta. Também, leva para terapia, como diz a Mac Nóbrega, né? Leva para terapia. Eu acho que tem uma coisa que você está falando, Bruna, que é a história de você se sentir meio aprisionada, né? Porque uma das características de um transtorno de compulsão sexual, lembrando que a gente nem tem tanto esse conceito, mas a compulsão sexual hoje em dia ela está dentro dos transtornos de impulso, né? Porque você pode ter é o mesmo movimento, a mesma dinâmica. Então você pode ter uma obsessão, que é a ideia que volta, a ideia frequente, com a compulsão, que é não conseguir controlar o comportamento. Então é por isso que é transtorno obsessivo compulsivo. Os transtornos de impulso, eles têm um pouco essa relação. Eu não consigo controlar, né? Então, e isso pode ser pelo esporte, pelo jogo, pelo sexo, pela droga, ou seja, né? Independe o tema. Tanto que muitas pessoas, quando têm transtornos do impulso, às vezes elas trocam de impulso. Hoje é o sexo, amanhã a compra, amanhã não sei o quê. Tem umas pessoas que ficam variando entre compra e sexo e assim por diante. Mas aí eu acho que o que vai caracterizando, de fato, não o ser desejante, a mulher gulosa pelas experiências, mas o transtorno é essa questão que nunca sacia. Então você não passa pela fase da resolução, nem de maneira subjetiva, nem de maneira física, que é o que você está falando, né, Bruna? Putz, eu estou tomando uma medicação antidepressiva que prolonga o orgasmo, que é um inferno, né? Se você não tem orgasmo, você fica com aquela coisa meio de falta de saciação. Não, eu tinha, mas ele demorava muito. Isso, então, mas você tinha. Coitado do meu pulso. Você tinha. Então, demorava, mas tinha. O problema de quem começa a desenvolver transtorno compulsivo sexual, transtorno do impulso sexual, é justamente que aquela saciação da tensão sexual pós-orgasmo não dura 5 minutos, 10 minutos, 2 horas. Daí a pouco vem de novo. Que aí tem a ver com o que você falou. Não é só uma saciação sexual, tem a ver com questões afetivas também, do saciar-me, né? De eu nunca conseguir me saciar. Sai do plano do prazer e vai para o plano do aprisionamento e da angústia. E tem tudo a ver com compulsão por comida também, né? Porque é aquelas fases que você está muito voraz por comida e quando vê você está comendo uma coisa que nem é gostosa, só para colocar para dentro, você está querendo preencher mesmo, né? Então não é, você vai comer uma coisa muito gostosa, passar o dia inteiro indo de um restaurante a outro, que delícia, que é uma coisa que você faz quando você está de férias. Não, você vai passar o dia inteiro comendo um miojo atrás do outro, um chocolate, M&M's, esse monte de coisa
coisa que não vai te fazer bem. Exatamente. Você nem sequer acha gostoso. É exatamente isso. E na questão sexual especificamente, é interessante você ver que a pessoa começa a ter comportamentos sexuais que ela normalmente não teria, porque ela vai sempre num crescente. Então ela começa a transar alguma coisa, ela começa a se masturbar, dali a pouco ela vai fazer swing, dali a pouco ela vai fazer não sei o quê, dali a pouco ela vai começar... Que é muito também o fenômeno da dependência por pornografia, que também pode virar compulsiva, que a pessoa começa a acessar filmes cuja prática sexual já fazia parte da fantasia da pessoa, chega uma hora que ela está assistindo um filme que vai contra propostas morais dela, mas ela está lá assistindo, porque ela sai de uma coisa para o outro, nessa busca gulosa insaciável de uma satisfação que nunca vem. Mas e aí o que fazer, Ana? Tem que procurar terapia? Tem alguma outra forma de se reequilibrar e transformar novamente essa relação com o sexo em prazer? Certeza, eu acho assim. A primeira coisa que acho que a Bruna falou importante, que ela falou assim, olha, não ter vergonha, né? Porque as pessoas com transtornos de impulso relacionados à sexualidade e outros também, e outros impulsos, não só o sexo, têm muita vergonha de se admitirem num componente, numa dinâmica dessa natureza. Então, primeiro, para considerar um transtorno, a gente precisa pensar que envolve sofrimento para a pessoa ou para os outros, que você começa a ter perda de liberdade, porque aquela ideia fica o tempo todo e você tem que dar um jeito de realização. Causa prejuízo, então isso pode ser prejuízo profissional, financeiro, afetivo, né? Então, a pessoa chega na sua casa, as visitas, você começa a ficar irritada, porque você quer fazer determinada coisa que a visita está lá te atrapalhando, seja jogar, seja comprar, seja qualquer outra coisa. Gasta muito tempo com pensamento sobre sexo, né? Os pensamentos ficam intrusivos, ou seja, você está trabalhando, vem o pensamento. Então, né, acho que tem que pensar isso como uma coisa de você estar passando por uma questão, não ter vergonha e procurar ajuda. Nesse sentido, a gente tem como ajuda psicoterapia, né, associada a alguns tipos de medicações que podem ser usadas para controles de impulso e, inclusive, medicações que podem ajudar a diminuir libido, se for o caso, desde que isso também não prejudique a vida sexual do sujeito, que também é uma coisa que você tem que mediar. E também é possível trabalhar com grupos de pessoas que vivem os mesmos transtornos, que são esses grupos de compulsivos, né? Que também ajudam muito, porque você não se sente sozinho, você escuta outros relatos, e isso ajuda no trabalho. Ana, e tem o fator quarentena, né? Que ela cita aqui. Eu achei interessante um dado que eu vi do aumento de número de pessoas que estão procurando ajuda nas reuniões de dependentes de amor e sexo durante a quarentena. Eu acho que todo momento de angústia, e como eu digo para os meus pacientes, de você conviver com um ponto de interrogação ao seu lado, é muito angustiante. A gente não sabe conviver com eu não sei o que será amanhã. O ser humano não sabe mais, a gente perdeu isso, porque a gente tem essa pseudo sensação de que a gente tem tudo à mão e que a gente vai ter todas as respostas a qualquer momento, se você der um Google, ou se você falar com fulano, ou se você tomar um medicamento X, ou se você transar e tal. Então, acho que essa pandemia, ela mostra pra gente que a gente não tem controle sobre porra nenhuma. E isso é muito angustiante. E conviver com eu não tenho controle, eu não sei o que será amanhã, vai impulsionar, vai mexer com várias angústias das pessoas, o quanto que as pessoas são capazes de lidar com isso. E a maior parte de nós não é capaz. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com toda essa conversa de hoje? A gente aprendeu que nem só de comida vive o ser humano, não é mesmo? Que a gente coloca para dentro ansiedades, faltas, angústias, manifestações de afeto, medos. A gente até é capaz de comer o outro e colocá-lo para dentro. Que a gula sexual pode estar associada com a vontade de prolongar ou repetir um prazer, ampliar experiências, provar vários sabores, mas que ser muito ávido pode provocar desconfortos e prejuízos, onde o prazer, que era o grande motivador, acaba ficando em segundo plano. Cuidado com isso. A gente aprendeu que o comportamento hipersexual é difícil de diagnosticar,
pois o quanto de sexo é saudável ou não envolve conceitos bastante subjetivos, mas que uma compulsão sexual envolve prejuízos físicos e emocionais e deve ser tratada. Não espere descer ladeira abaixo e não se vergonhe. E a gente aprendeu que é possível ser gulosa sexualmente, afetivamente, de maneira desenfreada ou mediana. Escolha a maneira que queira pecar. Foi bom para você? E aí, Bruna, foi bom para você? Foi ótimo, adorei esse papo. E vai render muitos quadrinhos bons. Opa, vamos acompanhar, hein? Acompanhar no Estar Morta. E Bruna, o que você tem pra gente? Então, tem a Fleabag, que eu falei agora antes, que é essa mulher muito ávida por experiências. Tem uma menina no Instagram, que é uma artista, que não vou conseguir soletrar o nome dela, porque é muito grande. É Stephanie Sarley. Que ela faz uma coisa com frutas, ela faz uma coisa muito luxuriosa com frutas, né? Ela simula atos sexuais com frutas, e é bem interessante. Ela pega Nutella e creme e pêssegos e vai colocando os dedos, é bem bacana. E tem uma menina que eu amo demais, que é a Polly, que ela foi daquele site Lugar de Mulher, e ela é muito engraçada, e eu morro de rir com ela, e ela tem um livro na Amazon que se chama 15 Tons de Constrangimento. E a Polly, ela tem essa relação gulosa com o sexo também, e com a vida. E ela é uma mulher gorda, de 140 quilos, e ela conta toda essa experiência do sexo sendo gorda, e é muito incrível a maneira como ela, porque é baseado em histórias da vida dela, e é muito engraçado os episódios que ela conta e como ela se relaciona com isso. Então a Polly é demais, e eu acho que todo mundo devia ler esse livro, porque é curtinho e é super rápido de ler. Como chama o livro? 15 Tons de Constrangimento. É risada garantida, todo mundo que lê vai morrer de rir. Tem muito essa coisa que eu falei da mulher contando as experiências dela de um jeito muito cru, que muita gente se choca quando lê, e na verdade é só uma mulher vivendo a vida dela, assim. As pessoas acham que se fosse um homem contando, as pessoas não se chocariam. É demais, acho que todo mundo devia ler. Tem na Amazon. E você, Ana, o que tem para indicar pra gente hoje? Olha, eu vou indicar 2 filmes sobre compulsão sexual, que eu acho que valem muito a pena. O primeiro é o Shame, que é bem interessante, que é de um homem que é dependente do sexo. E o clássico Ninfomaníaca 1 e 2, né, que aí mostra justamente a compulsão sexual a partir da vivência e da experiência de uma mulher. Eu acho que os 2 filmes, eles vão trazendo de fato as ansiedades e as angústias de quem vive de fato um transtorno relacionado ao impulso sexual, né, os prejuízos que essas pessoas têm, e a questão relacional, né, como é que perpassa, né, como é que a relação com o outro e a conexão vai ficando tão comprometida, né, porque a importância é uma saciação que nunca chega, né, e o quanto isso pode ser desesperador. Então, Shame e Ninfomaníaca 1 e 2. E eu trouxe uma dica que também está relacionada às experiências de vida, isso que a gente falou da nova sexualidade feminina. É uma dica para quem quer se descobrir e tentar experimentar novas sensações, que é uma série de vídeos do site histeria.etc.br, com a Carol Teixeira. A série dela chama Tântrica, com K no fim. A Carol, ela é uma filósofa, ela se coloca como filósofa, né? Mas ela fala muito sobre a sexualidade e esse sexo tântrico. É bem interessante, os vídeos dela são bem inspiradores para quem quer experimentar um pouco mais da sexualidade. Legal, essa era a minha dica de hoje. Eu queria agradecer. Muito obrigada, Bruna. Então, onde a gente encontra você? Obrigada, gente. É @estarmorta no Instagram, e eu também tenho um Twitter que é estarmorta, só que entre underlines. É @estarmorta_. Perfeito. Obrigada pela sua presença. Ana Canosa, semana que vem a gente volta com mais um Sexoterapia 7 Pecados Capitais. Vamos falar de preguiça? Meu Deus, depois da gula, a preguiça, né? Vamos pra preguiça semana que vem, hein? Vamos pra preguiça, se preparem, ou não. Até lá, gente. Um beijo, até.
Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.